Olá! Hoje a gente vai mergulhar em duas narrativas que são super poderosas e, ao mesmo tempo, totalmente opostas. Elas basicamente ditam a conversa sobre desigualdade no Brasil. De um lado, a gente tem a pobreza romantizada. Do outro, a riqueza vista como um ato de heroísmo. Bora desconstruir isso? E para começar, já vamos com essa frase aqui. Só romantiza a pobreza quem lucra com ela. Isso foi o comentário mais votado em um vídeo sobre esse assunto. Quer dizer, já dá para sentir que o debote é quente e vai direto na ferida, né? E para colocar o pé na realidade, para a gente sair de qualquer idealização, tem o depoimento do Rick. Ele é um trabalhador que vive essa realidade na pele. A visão dele é um contraponto fundamental para tudo que a gente vai discutir aqui. Então vamos começar por aí mesmo, analisando esse abismo que existe entre a imagem romantizada da pobreza e a dura realidade de quem passa por ela todos os dias. Olha só o contraste. De um lado tem essa pintura de uma vida simples, quase pura, com uma moral elevada e aquele forte espírito de comunidade. Mas do outro lado, a realidade que as fontes descrevem é uma luta constante contra enchente, contra a falta de segurança e até contra o que um analista chama de feiura urbana, que é um ambiente que acaba afetando a saúde mental das pessoas. E essa frase do Rick, "Eu nasci aqui e não vou morrer aqui", é um soco no estômago de qualquer romantismo. É a declaração mais clara possível de que aquela situação não é um lugar bom para se estar, mas sim um ponto de partida do qual ele precisa e quer escapar. Mas de onde é que vem essa visão romantizada da pobreza, afinal? Vamos para a nossa segunda parte para tentar entender uma das origens dessa ideia. Então, uma das fontes que a gente analisou aponta para algo que está no nosso DNA cultural, uma coisa repetida à exaustão numa das maiores paixões nacionais, as novelas. É quase uma receita de bolo, né? Pensa bem, o herói ou a heroína é pobre, mas super virtuoso. O vilão é rico, corrupto e cruel. O pobre é humilhado pelo rico e no final o que acontece? O pobre vira rico e vence. Essa fórmula cria uma associação muito forte na nossa cultura. Pobreza é sinônimo de heroísmo, riqueza é sinônimo de maldade. E claro, isso gera uma identificação enorme com o público. E essa narrativa da mídia, segundo uma análise política, acaba se alinhando a uma certa perspectiva de esquerda que critica o capitalismo. Só que, nessa crítica, às vezes sem querer, acaba-se por glorificar uma vida de simplicidade forçada, como se a falta de recursos fosse uma escolha estética ou uma virtude. Mas, como em toda boa história, existe um outro lado da moeda. E esse outro lado é uma contranarrativa muito forte, que vira esse roteiro todo de cabeça para baixo. O ponto central dessa outra visão é que a riqueza não é algo que você tira de alguém. Pelo contrário, é algo que você ganha porque resolveu o problema de muita gente, porque agregou valor na vida de milhares ou milhões de pessoas. Quem defende essa ideia argumenta que ser rico é um sinal de que você contribuiu muito para a sociedade. Eles dizem que a cultura, com a tal fórmula da novela, nos programa para ter uma mentalidade de pobreza e demoniza o sucesso. E ainda apontam uma contradição. Como criticar os bilionários enquanto usamos os produtos e serviços que eles criaram e que impactam a vida de todo mundo? E essa citação aqui resume perfeitamente essa crença, a ideia de que uma riqueza gigantesca é, na verdade, o resultado direto de um impacto positivo em escala gigantesca. Ok, vamos seguir. Porque esses dois romances, essas duas grandes histórias, nos levam para uma questão ainda mais profunda. Afinal de contas, de quem é a culpa? De quem é a responsabilidade pela pobreza? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É a questão que divide completamente as duas narrativas. E a resposta que se dá para ela define todo o debate político e social sobre o assunto. Então, de um lado a gente tem a visão de que a pobreza é um problema do sistema e que a solução passa por ação coletiva, com o Estado garantindo serviços para todos. Do outro lado, a visão de que a responsabilidade é de cada um e que a solução vem da iniciativa individual em um mercado livre e sem a interferência de um governo que mais atrapalha do que ajuda. A crítica que se faz à intervenção do Estado é forte. O argumento é que décadas de políticas estatais não só falharam, mas, na prática, prenderam as pessoas na pobreza. Segundo essa visão, os serviços que deveriam ajudar, como saúde e educação públicas, são justamente os que mais apresentam falhas para a população que mais precisa. E aqui entra uma ideia bem provocadora, até contraintuitiva, de outra fonte, a de que os valores do trabalhador comum, sabe, aquele lance de trabalhar duro, pagar as contas em dia, assumir a responsabilidade pela própria vida, estão, na verdade,
muito mais alinhados a uma visão de mundo de direita do que com a ideia de depender do Estado. Certo. Então, como é que a gente sai dessa sinuca de bico? Como podemos ir além dessas duas narrativas que, no fundo, são bem simplistas? Vamos para nossa conclusão. Olha, quando a gente coloca as duas lado a lado, fica claro que cada uma simplifica demais a coisa toda. Romantizar a pobreza tem o risco de fazer a gente aceitar a exclusão como algo normal. Já romantizar a riqueza faz a gente ignorar todas as barreiras estruturais que impedem as pessoas de saírem do lugar. E a conclusão da análise é exatamente essa. Ambas as narrativas são armadilhas. Reduzir um problema tão complexo a uma briga de heróis e vilões, seja o pobre virtuoso ou o rico genial, impede a gente de ter uma conversa séria e produtiva sobre como resolver o problema de verdade. Para sair dessa armadilha, a sugestão é a gente reformular os conceitos. Pobreza não é um estilo de vida, é uma violação de direitos humanos. Ponto. E riqueza não é só prova de mérito, mas muitas vezes é também resultado de um contexto de vantagens históricas e estruturais. No fim das contas, o objetivo não pode ser decidir qual historinha é mais bonita ou mais verdadeira. O objetivo tem que ser construir um sistema que dê oportunidade e dignidade de verdade para todo mundo, bem longe de qualquer romance ou idealização. E para fechar, fica essa pergunta no ar. Olhando para essas duas narrativas, qual delas será que atrapalha mais o progresso real? A que romantiza o problema ou a que romantiza a solução? Fica aí a reflexão.